você abra em Salmo 91, a gente vai fazer uma leitura, fazer um breve devocional aqui na palavra, para que a gente possa entender um pouco melhor aí do nosso posicionamento como cristão diante dessa situação e um pouco mais aí sobre o que Deus tem para nós em meio a esse tempo de guerra e tempo de luta que a gente está passando. Depois vocês conseguirem pegar só uma aguinha, por favor, me ajuda aqui. Quer água? Por favor, só um copinho. Só. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem eu confio. Eu vou ler de novo Salmo 91, versículo 1 e 2 só. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa, ou descansará. E direi do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Amém. É um salmo muito conhecido nosso. Eu tenho uma lembrança bem interessante desse salmo. Eu lembro que quando eu chegava na casa da minha avó Graça, a mãe da minha mãe, pequenininho ainda, com meus primos todos pequenininhos, eu amava passar tardes lá e viver momentos lá. Obrigado, seu João, Deus abençoe. Eu amava passar dias ali, tardes ali, brincando com os meus primos. E tinha um ponto da casa que a gente não podia tocar. Em cima do rack da televisão, aquela TV de tubo bem antiga, existia ali um paninho e tinha ali uma biblinha bem pequenininha aberta no Salmo 91. Ali era um ponto sagrado da casa da minha avó. E aí se algum dos netos mexesse. Ela com todo amor iria dar uma bronquinha na gente, ia chamar a atenção, ou talvez nem isso, com muito amor, mas ela ia lá e voltava para o Salmo 91. O mais legal de tudo isso é que não era só na minha avó Graça, na mãe da minha mãe. Quando eu chegava na casa da minha avó Nilza, a mãe do meu pai, era interessante porque a minha avó, muito católica, sempre deixava ali montava ali o seu altarzinho ali, as suas bíblias, enfim, os seus santinhos. E me marcou muito um calendário, um bannerzinho ali, daqueles calendários de açougue, de padaria, não lembro exatamente qual que era a loja, mas tinha Salmo 91, bem grande, de frente. Quando a gente descia as escadas ali e entrava, ali estava Salmo 91. E ela ainda deve ter isso, a minha avó, por parte de mãe, é falecida, mas minha avó, por parte de pai, está aí firme e forte. Espero que ela esteja em casa aí, porque ela está numa idade que não pode sair não, hein, vó? Se ela estiver ouvindo aí, segura aí, qualquer coisa a gente leva para a senhora. Mas o mais legal é que o Salmo 91 estava presente. As duas vozes muito amorosas, muito católicas, fervorosas. E de fato, por que eu estou falando isso? Porque é um salmo conhecido. É um salmo que mesmo aquele que não é crente, mesmo aquele que não é cristão, ou que não segue uma religião, em algum momento já ouviu falar desses textos que eu acabei de ler. Mesmo talvez você que nem imaginava que isso era bíblico ou não, em algum momento você já ouviu esses dois textos. E aí no meio dessa situação, e eu meditando ao Senhor, na sexta-feira, ao longo da semana venho passando aí situações como todos têm passado. Eu trabalho numa empresa, irmãos, que está temporariamente fechada até o final de abril. Então imagina o clima de tristeza, imagina a insegurança dos funcionários, a tristeza entre os chefes, entre aqueles que administram, entre aqueles que trabalham. Dentro da minha casa, minha esposa, pelo contrário, a empresa que ela trabalha não fechou. Então, ao mesmo tempo, existe aquela insegurança, existe aquele medo de estar exposto, indo e voltando nas ruas com todas as coisas que a gente tem ouvido. A mídia, né, vai consumindo a gente, a programação da televisão brasileira mudou para falar a respeito do coronavírus. E a gente sente, a gente se preocupa, a gente pensa várias coisas. E na sexta-feira eu fiquei em casa, trabalhando de casa. E eu tive um tempo de meditação na palavra e o Senhor me trouxe esse texto. E aí eu vou ler mais uma vez com você. Porque a palavra ela fala por si só. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Salmo ele é grande, ele é extenso. Mas esses 2 primeiros versículos, eles são muito poderosos. E talvez nenhuma das minhas vozes tinha noção do tamanho poder, de tamanha palavra profética que estava sendo declarada ali dentro da casa delas. E talvez você não tenha noção de tamanho do poder que essa palavra tem nas nossas vidas. Eu queria que você fosse para o versículo 2 e reparasse que ali tem uma promessa. Diz do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o Deus em quem eu confio. O versículo 2 nos garante refúgio, fortaleza e confiança. Então é como se fosse do começo para o final. O segundo versículo do texto, ele traz para a gente uma garantia de segurança. Um refúgio é um lugar onde você procura quando o lugar onde você está passando por um momento adverso ou por uma situação a qual você não sabe administrar, ou uma pressão muito grande, ou aquele fardo muito grande, tipo o que a gente está vivendo agora. Não tem para onde a gente correr. O nosso refúgio virou a nossa casa. Um lugar de refúgio é onde você se esconde. É o último lugar onde você pensa e imagina que ninguém vai te achar. É o último lugar onde você acha que está protegido, onde você encontra a proteção. E ele está falando que ele encontrou isso. Aonde? Como? Mas ele não encontrou só refúgio. Ele encontra fortaleza. E Fortaleza não é só o nome da capital do estado do Ceará. Fortaleza é um lugar de proteção. A fortaleza era muito utilizada no tempo da Idade Média, no tempo das batalhas, porque ela é um lugar onde se constrói para proteger a cidade ou proteger aquele exército. Torres muito fortes, edificações muito pesadas, paredes extremamente grossas, blocos e mais blocos, concreto em cima de mais concreto. Tudo isso para evitar que o perigo do lado de fora chegue e atrapalhe, atravesse e atinja quem está do outro lado. O salmista está falando que encontrou um lugar de refúgio, de esconderijo e um lugar de proteção. E não só isso, ele fala que encontrou em Deus um lugar de confiança. Então, dentro dessa situação, talvez de desespero, de buscar esconderijo, de buscar estar protegido, vem a ansiedade, vem as preocupações, vem a incerteza, a insegurança, e o salmista aqui fala que ele encontra um lugar de confiança. Nesse momento em que ele está protegido, escondido, ele passa a perceber que não depende só dele, mas ele confia em algo que não vem simplesmente dele. Mas ele está confiante, ele acredita que aquele tempo vai passar. Ele acredita que aonde ele está protegido. Ele acredita que aonde ele está, nenhuma seta vai atingir. Eu comecei do final para o início. Ele está falando e garantindo para nós uma promessa de vitória. Mas para quem? Olha o primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Então dirá do Senhor que ele é refúgio, fortaleza e confiança. Essa pessoa que encontrou refúgio, fortaleza e confiança, o versículo 1 diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E é interessante porque eu não sou um cara bom de hebraico, mas no hebraico original essa palavra habitar, ela diz respeito a criar raízes, a criar vínculos, a estar firmado. É algo que vai muito mais do que um tempo passageiro, mas está muito mais relacionado a um tempo longo, a um longo prazo. Está bem traduzido para a nossa língua, mas às vezes a gente não percebe. O que ele está falando é o seguinte, olha, essa promessa de confiança, de fortaleza, de refúgio, está destinada àqueles que habitam. Você consegue entender que nós vivemos um momento que agora é o momento de mostrar e de nós provarmos, e de nós mostrarmos para Deus que nós estamos fincados nele. Não é momento agora daquele que vai de vez em quando. Não é o momento daquele que lê e ora de vez em quando. Não é o momento de um hóspede.
Essa palavra, essa promessa não está para aquele que passa uma noite, que compra um pacote de 5 dias, que estabelece uma campanha de 40 dias, que estabelece um voto de um mês. Refúgio, confiança e fortaleza estão destinados para aquele que habita, para aquele que está enraizado, para aquele que está firmado, para aquele que tem segurança. Sai de manhã, pode ficar um dia fora, mas volta para o mesmo lugar. É assim que é a sua casa. Você pode até viajar por algum tempo, um mês, uma semana, comprar um pacote de viagem de 3 dias, um final de semana na praia, mas a sua habitação não é lá. A sua habitação é na sua casa. Quando você chega, pode estar a maior bagunça. Não tem nada melhor do que você tirar aquele tênis, sentar no sofá, deitar no sofá, tomar aquela água gelada, né? E, enfim, fazer aquilo que você gosta de fazer na sua casa. Isso é incomparável, é incomparável com qualquer outro lugar. Então o salmista está falando aqui primeiro, olha, existe refúgio, proteção e segurança para aquele que faz habitação, que crava suas raízes. Aonde? Lê comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, a gente começa a construir nos 2 primeiros versículos a chave para entender o Salmo 91. Aquele que cria suas raízes no esconderijo do Altíssimo, então tem confiança, fortaleza, segurança, refúgio, proteção. Agora, eu fiquei me perguntando o que é o esconderijo do Altíssimo. Porque é algo que, humanamente, é muito difícil de imaginar. Eu pensei numa caverna, quando me veio essa mensagem. Porque eu atrelei a caverna à palavra esconderijo. Talvez alguém tenha pensado num porão, numa ilha secreta, num sótão, sei lá, num quartinho dos fundos. Aquele que habita, que crava suas raízes no esconderijo do Altíssimo, tem garantia de refúgio, de proteção, de paz, de segurança. E aí eu fiquei encucado, porque parece simples, de fato é mais simples do que a gente pensa, só que na leitura de cara vem uma pulga atrás da orelha. Que lugar é esse, o esconderijo do Altíssimo? Ele está dando caminho, ele está dando mapa, mas ele fala que a gente precisa então criar as nossas raízes no esconderijo do Altíssimo. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Abra comigo aí em Efésios capítulo 3. Versículo 4 diz assim: ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério que é os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual eu, Paulo, fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis e ocultas riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Sabe o que esse texto tem a ver? O esconderijo do Altíssimo, no mesmo hebraico que foi escrito o Salmo 91, ele é muito mais do que um esconderijo. Ele é muito mais do que uma caverna. Ele é muito mais do que um porão. Ele é um lugar mais profundo, mais escondido e mais oculto de Deus. Meu irmão, não sei se você consegue compreender isso,
mas o Salmo está sendo escrito há muitos anos atrás, e esse texto de Efésios ele vem escrito depois de Cristo, já um pouco mais próximo da gente. E os dois relatam um oculto. O salmista fala que aquele que cria as raízes no lugar oculto de Deus tem segurança, refúgio e fortaleza. E aí Paulo está falando agora assim pra gente, olha, eu sou o menor de todos, o mais pecador dos pecadores. Ele me resgatou lá atrás, mesmo eu sendo um perseguidor de crente. E hoje eu vivo não mais para mim, mas eu vivo para proclamar aquilo que é mais oculto em Deus, revelado no mistério da graça. O Evangelho de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que o salmista está falando que aquele que finca suas raízes no oculto de Deus tem aquelas promessas. E Paulo está falando assim, olha, ele me revelou algo que não revelou nem para os meus antepassados, nem para o meu irmão que escreveu o Salmo e não sabia como descrever. Mas hoje eu entendo e hoje eu proclamo, o mistério de Deus é revelado em Jesus Cristo. A vontade de Deus é revelada em Jesus Cristo. O querer e a intenção e os propósitos e a promessa de Deus é revelada em Cristo. Jesus, Filho de Deus, Trindade, que era desde o começo, em Gênesis Deus fala, façamos todas as coisas, façamos um homem, ele está falando na terceira pessoa, ali na criação já existia Pai, Filho e Espírito, Jesus Cristo já era. João vai dizer que no começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, ou seja, esse Deus trino que sempre foi e sempre há de ser, é revelado através da pessoa de Cristo. Quer entender como que Deus pensa, como que Deus age, o que Deus quer, o que Deus fala, os propósitos dele? Corre para o Evangelho. Os 4 Evangelhos vai dizer do Filho de Deus, a luz do mundo que veio à Terra para que a gente pudesse ver e viver isso. Jesus Cristo é o mais oculto mistério de Deus, manifesto em carne, em homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe como que eu fecho essa palavra? Que o Salmo 91 está nos dando uma pista, e muito mais do que uma pista, uma ferramenta gigantesca para a gente alcançar as promessas, e muito mais do que as promessas, para nós mesmos alcançarmos a segurança, o conforto, a paz, o refúgio, a confiança. Habitar, criar as nossas raízes em Jesus Cristo. Crie as suas raízes e tenha a sua referência em Cristo. É um momento que o mundo e talvez o Brasil nunca dependeu tanto da igreja do que agora. E é um tempo em que a igreja nunca dependeu agora da sua própria oração, da sua própria ação, do que de um culto, de uma liturgia montada, de um evento, de uma performance. É um tempo agora daqueles que são realmente firmados em Cristo, estabelecerem as suas tendas na palavra, estabelecer a sua referência nele, estabelecer as suas palavras naquilo que ele falou, estabelecer a sua fé naquilo que ele prometeu, estabelecer o seu modo de vida em como ele viveu. É um tempo de cristãos se levantarem como os pequenos cristos, tendo ele como a nossa única referência para proclamar coisas boas, para profetizar, para impor as mãos, agora mesmo que um pouco de longe, e declarar cura, e declarar libertação. Aquele que passeia pela igreja não vai conseguir entender isso. Aquele que turista de congresso em congresso não vai conseguir entender isso. Mas aquele que coloca a sua habitação no esconderijo do Altíssimo, aquele que finca a sua morada em Cristo, diz do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu socorro, a minha fortaleza, em quem eu sempre confio. Meu irmão, é tempo da gente se firmar em Cristo. É só Cristo, é só Jesus, é só por Ele, é só para Ele. Assista a televisão, vá na internet, fique atento ao que está acontecendo, mas volte para Cristo, estabeleça a sua confiança em Cristo. Você vai ouvir coisas incríveis. Você vai ouvir comércios fechando, você vai ver gente desesperada, gente doente. A sua confiança tem que estar em Cristo. É tempo de se debruçar sobre o Evangelho. É tempo de tocarmos o nosso joelho no chão. É tempo da gente orar com as nossas famílias. E é tempo da gente ter Jesus Cristo como a nossa referência.
Aí eu vou só repassar, o pessoal pode vir aqui já, senta aqui do meu lado. Vamos ler o Salmo 91 agora inteiro? Eu vou ler aqui na minha versão. E aí olha como fica mais gostoso de entender isso aqui agora. Me perdi aqui, ó. Voltei. Aquele que firma a sua habitação em Cristo, na sombra de Deus, descansa. E aí diz do Senhor, proclame, abra sua boca, use essa quarentena para falar para sua família, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, para postar coisas boas, não para espalhar pânico, porque quem habita em Cristo descansa na sombra de Deus, e diz do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o Deus em quem eu tenho a minha confiança. Aí olha só, fica mais fácil. Pois Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sabe o que é isso? Pragas humanas ou setas espirituais não podem te alcançar. Poxa, Lucas, então se eu sou crente, se eu creio em Cristo, eu não posso ficar doente? Você até pode, mas se a sua habitação está em Cristo, ainda na morte, você permanece fiel, porque a sua esperança não está nessa vida. Mas ainda que o fim disso tudo seja um óbito, você sabe que há uma vida eterna ao lado de Cristo. Aleluia. Irmãos, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. O homem natural não consegue discernir essas coisas. No momento de desespero, nós temos a certeza que até diante da morte nós somos fiéis. Então Ele cobrirá com suas penas e com suas asas, e você estará seguro. E sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do temor noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 podem cair do seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Ele não está dando aval ou ignorando as pessoas que estão morrendo ou sofrendo nesse dia, mas Ele fala mais uma vez, ainda que essas coisas nos assolem, nós estaremos seguros nele, com a nossa fé firmada nele. E somente com os seus olhos você poderá contemplar e ver o perecer dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Do Altíssimo a sua morada. Porque aos seus anjos, ou melhor, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa, porque os seus anjos lhe dará ordens ao seu respeito, para que guardem todos os seus caminhos. E eles o susterão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leão e a serpente. E Deus diz, por quem a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Receba essa palavra aí. E eu protegerei, porque conhece o meu nome. Porque conhece, não é porque ouviu falar, porque conhece, porque habita nele. E ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, o livrarei e glorificarei. Saciarei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, é muito mais do que aquela Bíblia no rack da minha avó Graça. É muito mais do que aquele calendário na parede de entrada da minha avó Nilza. É muito mais do que um texto que circula nas redes sociais. É uma certeza e uma segurança de uma promessa de paz, de alívio, de refrigério para aqueles que estabelecem a sua morada no Evangelho de Cristo. Então receba essa palavra essa noite. Eu não sei como que você chegou aqui, como que estava a sua expectativa de ter um show, um culto, uma transmissão boa, ruim, tá melhor ou pior. Não sei o que você achou que a gente ia fazer aqui, mas é um tempo de você estabelecer as suas raízes em Cristo. Amém. Quem estabelece raízes em Cristo, ora, lê a palavra. É um tempo de cantarmos louvores a Deus. Ah, Lucas, mas tem problema ouvir um sertanejo, um funk, não sei o que. Nós já falamos sobre isso, irmãos. Não é pecado na música, mas é um tempo de, como cristãos, ouvirmos e cantarmos, proferirmos palavras de louvor, de misericórdia, de cura, de paz. Já não basta aquilo que a gente está sendo bombardeado todos os dias. Deus conta conosco, porque Ele te escolheu como imagem e semelhança, como expoente da glória dEle. Então firma as tuas raízes nele.